Oi, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com IZ no final, sou cenógrafo e ilustrador. E nesse vídeo eu montei um roteiro para não parecer que eu tô tentando fazer uma crítica ao filme Nosferatu, porque eu já falei sobre o filme em um vídeo de indicação dele. Mas aqui nesse vídeo eu montei até um roteiro para não deixar ele tanto como uma crítica ao filme, mas sim para falar alguma coisa que eu venho percebendo nos últimos filmes e eu percebi muito mais depois que eu assisti um outro filme que é a Garota da Agulha, que por mais que não seja uma obra ficcional, sobrenatural ali, ela tem um pouco do que o próprio filme Nosferatu tem como ideia de como contar a história, né? Tanto em captação de imagem, edição, como que é feita a direção de fotografia do filme. Então tem muitas coisas em comum ali, onde os dois filmes tentam, um consegue e outro não, que é a obra Garota na Agulha, né? Ela consegue se inserir ali como se não só recriando formas de filmagens, uso de câmera e formas de atuação, ângulos, todo o filme parece realmente que ele foi, como a Claudina, minha amiga, disse, parece que esse filme foi filmado realmente há quase 100 anos atrás, guardaram o filme, tiraram ele da caixa e lançaram esse ano. O Nosferatu ele faz mais ou menos a mesma coisa, ele tem ali um preciosismo para tentar fazer com que o filme tenha muitas características, né? Principalmente, não só porque é o que está contando uma história antiga, mas muito mais pelo fato de já ter um filme que é o que levou a inspiração a esse, né? Que é o Nosferatu, de mesmo nome, né? Que tem mais de 100 anos? Não, tá quase 100 anos esse filme. Não, já tem mais de 100 anos, 1922. Tem uma inspiração direta onde ele tenta trazer algumas coisas que eram utilizadas naquele período para essa produção nova dele, mas ainda assim utilizando muito da tecnologia que a gente tem hoje para transformar o filme em muito mais imersivo. Eu gosto muito do cinema do Robert Eggers, muito, principalmente dos dois primeiros. Eu gosto do Homem do Norte também, mas ele já é uma proposta totalmente diferente ali dentro do que ele tem como filmagens, né? Que ele faz filmes pequenos, muito bem ambientados, uma direção de fotografia, direção de arte muito pontual, assim, muito bem feita e uma direção muito precisa do que ele quer mostrar e deixando os pontos altos, os clímaxes do filme no momento onde realmente são necessários esses momentos, mas sempre trabalhando assim dentro de conseguir trazer o espectador para dentro da história do filme sem ter tantos excessos e conseguir principalmente ter uma história muito coesa. Ele sempre conseguiu fazer isso muito bem em todos os filmes dele. E é uma coisa muito diferente que ele acaba fazendo aqui no filme Nosferatu, e eu acredito que não é um demérito dele, mas eu acho que é um demérito da indústria no momento. Não só no momento, mas a gente vê isso com o decorrer dos anos, muito por conta da evolução da própria tecnologia. O Robert Eggers ele tem assim uma meticulosidade para trabalhar com a direção de arte do filme dele, de todos os filmes dele, onde ele tenta trazer realmente aspectos dos períodos onde ele está tentando contar aquela história, ou aproximar o máximo possível que ele conseguir o contexto com o período ou o lugar onde ele está contando. A gente vê aqui coisas que ele faz que são espetaculares no filme Nosferatu e nos outros filmes também, principalmente porque ele está trabalhando com culturas muito diferentes do que ele não é inserido, né, da qual ele faz parte. E tanto que é uma coisa que eu até reclamo lá no filme, no vídeo falando do Nosferatu, que o filme é maravilhoso, mas ele foi tanto na preciosidade que colocou um bigodão lá no Nosferatu e toda vez que aparece o bigode me tira do filme. Isso daí é erro dele, viu? De me tirar do filme por causa do bigode. Mas não digo por causa do bigode, mas sim todas as outras coisas. Mas uma coisa que eu acredito que nesse filme ele tentou fazer muito mais do que nos outros é emular alguma coisa que não é ele, né? Não tá ali nas obras dele com tanta frequência. Que é você emular o trabalho de outras pessoas, e aqui ele está emulando, né, um filme ou um período histórico do cinema ali no início do século 20 e 30, tentando trazer características cinematográficas muito específicas daquele período, algo muito dentro do até próprio surrealismo alemão, não só daquele período, mas de alguns ali mais para frente. E essa emulação que ele tenta fazer fica
muito mais por conta das intervenções que ele acaba precisando fazer tecnológicas. E assim, eu sei que ele tenta fazer tudo muito no físico, né? Ele não tenta trabalhar tantas coisas no VFX ou na pós-produção, mas nesse filme aqui em específico ele fez muita coisa na pós-produção. E acaba realmente, pra mim, parecendo um filme de emulação de um período histórico, de um contexto histórico. E o que acabava me tirando não muito da história, mas eu sentia que eu estava vendo uma falsificação de um período. Me parece a todo momento ali no filme que ele está tentando fazer o mais certo possível. Ele emula muitos aspectos de movimentação de câmera que em algum momento parece ser bem conciso e ele vai seguindo ali durante um momento. E aí ele larga isso durante o filme e começa a ir para algo mais convencional. E a autoria de Robert Eggers ali acabou não prevalecendo tanto. Eu não sei se é o medo dele tentar trabalhar com uma marca muito conhecida, né, que é o Nosferatu, mas ele acabou muito mais tentando parodiar ele e outros artistas no período ali do início do século 20 e 30. Diferente muito do A Garota da Agulha, que ele é um filme super simples, é um filme super pequeno. Ele conta a história em uma proximidade tão grande com o espectador que em muitos momentos o filme não tem fala. Ele é um filme muito silencioso ali em muitos períodos. Você fica muito na ação das pessoas, nos gestos, como as coisas estão acontecendo. Você vai acompanhando aquilo. E sempre com uma câmera que realmente parece que o filme foi filmado em 1920, 1930, ali 1919, que é o período que acontece a história, por conta de como a história é filmada, como as coisas são tratadas, como as pessoas agem assim, sabe? É tudo tão perfeito que o filme ele só não é... A gente só não pode falar que esse filme realmente foi filmado lá atrás, porque o aspecto do preto e branco é muito diferente do preto e branco de hoje que a gente tem, né? Que é uma imagem limpa, tratada, do que o preto e branco de 1920, né? É um preto e branco sujo, escuro em muitos momentos. E onde é escuro realmente é muito escuro, e onde é claro é realmente muito claro. Tem uma saturação muito grande ali de imagem. E aqui a gente tem uma coisa muito mais... Não sei se chega a ser digital, mas é uma coisa muito mais tratada. E aqui a gente tem não só uma tentativa, mas uma execução realmente que chegou onde a pessoa estava querendo, né? O diretor de fotografia e o diretor do filme estava querendo chegar com aquela história. Além, né, de conseguir contar a história, aproximando a gente muito dos personagens, sem ficar exagerando a todo momento coisas que estão acontecendo ali em tela, que é uma coisa que acontece muito no filme do Nosferatu, de exageros muito grandes a todo momento, que não só cansa a gente assistir o filme, trancos e barrancos de você acelerar muitas coisas e não contar na sutileza. Você tá contando a história a partir de muitos acontecimentos exagerados para com que aquele personagem fique em tela a todo momento e que reforce situações onde a gente deixa meio ambíguo o que está acontecendo. E essa especulação e o problema de você tentar ficar emulando filmes, às vezes dá certo, como em A Garota da Agulha, e eu acho que às vezes fica não ruim, mas fique a desejar, como no filme Nosferatu. Mas a gente já vê isso acontecendo há algum tempo no cinema, como no filme Monkey, que chegou a concorrer e ganhar o Oscar, onde ali foi emulado um filme né, antigo, em diversas formas, tirando muitas referências ali do Cidadão Kane, onde o diretor, eu não lembro o nome, eu tô com o Guy Ritchie na cabeça, não sei porquê, mas não é o Guy Ritchie. Mas ali tem uma emulação e uma tentativa tão forçada de criar uma atmosfera de um filme que foi filmado há tanto tempo atrás, e aí ele quebra toda essa atmosfera fazendo tratamento em VFX em quase todas as cenas do filme, mas que não é proposital que isso apareça no filme, mas hoje em dia a gente olhando, a gente consegue identificar tudo o que está acontecendo. Ali quando foi lançado eu não sei se seria identificável ou não, porque eu não via o filme naquela época, eu vim ver ele mais recentemente. Então hoje, com anos depois do avanço da tecnologia, a gente consegue ver muito mais claro essas coisas na tela. Mas também a gente vê essa tentativa de emular, e às vezes de forma muito falsa, proposital, como filmes lá dos anos 2000, como Capitão Sky,
E o Mundo do Amanhã, onde ele realmente era para emular, falsificando mesmo e tentando recriar alguma coisa muito mais. Uma sátira de um período do cinema, mas usando toda aquela artificialidade, colocando muito VFX para sujar a imagem, onde o filme ele tenta fazer uma recriação, mas a gente sabe, né? São gêneros totalmente diferentes aí, né? Mank de Capitão Sky, mas os dois eles tentam não, né? Eles recriam um período do cinema onde muitas coisas funcionavam e muitas coisas não funcionavam. Um contando a história do cinema meio que por trás das câmeras e na frente dela também, e o outro contando a história do cinema utilizando meio de ficção científica e período histórico, mas através de uma história realmente, não de por trás das câmeras. Mas a única coisa que acaba fazendo com que esses filmes todos funcionem, aliás, com que eles não funcionem, é realmente a evolução da tecnologia. E acredito que isso vai ser uma coisa que vai ser discutível aí durante muito tempo, mas que vai trazer muito trabalho pra gente, que é qual o jeito perfeito que a gente consegue trabalhar uma tecnologia para o cinema, ou uma nova tecnologia, ou como que nós vamos contar uma história para emular um determinado período. Será que tá certo a gente tentar imitar? Certo não, né? Porque não existe certo e errado no cinema. Mas será que vai funcionar a gente tentar copiar de uma forma muito fiel para emular uma coisa usando a tecnologia para contar essa história? Ou vai funcionar muito mais a gente tentar não usar a tecnologia para contar essa história? A gente viu, por exemplo, até a série WandaVision, né? Ali nos primeiros episódios da série, praticamente tudo que foi feito ali em tela eram coisas que eram utilizadas ali no período dos anos 50, 60, de tecnologia mesmo para filmagem, de até efeitos especiais, e mesmo com tratamento de imagem muito bom e usando a tecnologia que a gente tem hoje para poder trazer esse tratamento de imagem, não ficou tão artificial e não ficou tão falso como, por exemplo, as tentativas e no filme Mank. E aqui agora no último filme do Robert Eggers, no Nosferatu, com tentativas forçadas de trazer alguma imagem ou recriar algo ou tentar trazer alguma atmosfera. Não em todos os momentos do filme, tem muitos momentos eu acredito que o filme ele consegue criar atmosfera assim muito bem, mas eu acredito que em muitos dos arcos ali foi uma tentativa muito mais forçada para você tentar trazer alguma coisa, mas eu acredito que muito além disso, a tentativa dele de contar a história para a câmera e não através da câmera, como é contado, por exemplo, no filme A Garota da Agulha. Ela tem um aspecto de que ela aconteceria mesmo que não tivesse uma câmera ali. Então a gente consegue ter uma aproximação muito maior e conseguir ficar próximo dessa história, querendo saber como que ela vai andar. Já no filme Nosferatu, a história do jeito que ela acontece parece que só existiria se ela estivesse sendo filmada. São cenas exageradas, são tentativas muito óbvias de tentar recriar alguma coisa que já foi feito antes, ou às vezes até de tentar colocar imagens tão icônicas como a do filme anterior. Tem cenas lindas no filme, mas a desaturação dele às vezes acaba atrapalhando um pouco. E então eu acredito que a gente vai ter que mais futuramente, né, no cinema, eu acho que estudar muito mesmo como que a gente consegue contar uma história além da câmera e não pensando só no que vai aparecer na tela, né? Que às vezes não é tão importante o que a gente está vendo na tela. A entrelinha é muito mais importante no cinema do que só a explanação, né, explícita e exagerada para construção narrativa, tanto visual quanto falada mesmo, né? Não sei se eu me fiz entender, eu fiz um roteiro, mas eu usei mais ou menos o roteiro como guia aqui, bem mais ou menos mesmo, porque eu olhei 2 vezes pro roteiro. Mas eu espero a gente conseguir trazer mais essa discussão, principalmente porque eu já falei muito aqui sobre inteligência artificial sendo utilizada em filmes, mas aqui a gente consegue ver não a inteligência artificial, mas o exagero em uso da tecnologia para recriar coisas que não eram usadas a tecnologia. E agora com o avanço da inteligência artificial, sabendo que ela é um avanço que não tem retorno mais, infelizmente,
mas saber dosar o que a gente vai ver, não o que a gente vai ver, mas os artistas, né, em geral, saber dosar o que utilizar dessa tecnologia para poder fazer a composição nos filmes deles. Que isso pode salvar o filme ou pode afundar ele de vez, ou, no caso de Nosferatu, trazer uma certa relevância naquele período. Mas acredito que daqui a alguns anos ele vai ser totalmente esquecido, principalmente dentro de uma filmografia tão coerente e muito mais precisa que o próprio Robert Eggers tem com os outros 3 filmes dele. Eu espero que ele nos próximos filmes veja, não o erro, mas afine um pouco o que ele quer e o que ele não quer dentro de uma produção dele, para que não caia na armadilha de o sucesso que um filme fez e o prestígio que ele esteja recebendo acabe levando ele dentro de um outro lugar onde prejudique ele futuramente nas produções. Muito por conta da alimentação de um ego próprio dele, né? Que é uma coisa que aconteceu, por exemplo, do próprio diretor do filme Hereditário, que fez um filme muito bom, depois veio com outro também bem controverso, mas muito bom, e aí lança um filme onde você tem muita liberdade e acaba, né, afundando o pé na lama. E isso geralmente costuma prejudicar muito artistas novos. Artistas consagrados a gente sabe que às vezes pega ruim aqui e faz uma coisa boa lá, mas no geral, um contexto grande, a gente tem muitas produções boas para fazer comparação. Quando você não tem tantas produções, isso acaba te prejudicando muito mais. Mas é isso, gente. Deixe seu comentário aqui o que você achou do vídeo, a gente conversar um pouco mais sobre esse tipo de produção e o que vocês acham sobre essa emulação de períodos, técnicas e coisas que já não são mais do nosso atualidade, né? E principalmente que a tecnologia permite que a gente emule isso. E vamos conversando aí. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e a gente se vê no próximo final de semana. Até mais, tchau, tchau!